Essa é uma tag que eu estou fazendo com as meninas, Adorando Deus Cuidando, Silviane Oliveira, Fabi Bueno Soares Oliveira, Carol Lima Camargo, Amanda Salles, Cantinho Elisângela e Família, Giovanni Belas Artes do Dia a Dia, Lá na Roça, Família Correia Antônio, Rosiane Oficial e eu, Vida Viva no Sítio Felicidade. E essa é a minha linda família. Boa tarde, meus amores. Eu tô aqui para fazer a tag com as meninas, né? Conhecendo um pouco mais de mim. E eu tenho aqui a minha colinha. A minha colinha que meu marido imprimiu para mim. E eu vou responder essas perguntinhas aqui, tá? Vem comigo. A primeira pergunta aqui da tag, aqui na minha colinha, é uma brincadeira que você faz com o seu filho, ou que já fez, se for possível, mostre para nós. Eu brinquei muito com meus filhos aqui nesse sítio, né? Porque eles foram criados aqui no Sítio Felicidade. E eu brinquei muito com eles de pique-esconde de noite. Então todo mundo se vestia de preto para esconder na escuridão, né? Para todo mundo achar todo mundo. E como nessa época eu era dirigente de adolescente, os adolescentes da igreja vinham para cá para poder brincar com os meus filhos. E era muito divertido. Tem várias outras brincadeiras, mas eu citei essa, tá? O pique de noite é o seguinte: quem tá buscando as pessoas vai com uma lanterna na mão, né? E os outros vão todos vestidinhos de preto e se esconde. E aí tem um local delimitado onde as crianças têm que se esconder. Como eu era dirigente de adolescente, a gente inventava sempre muitas brincadeiras. Os meus filhos estavam no grupo de adolescentes, crianças e adolescentes, né? Infantis e juniores, porque a igreja aqui é pequenininha, então eles estavam juntos sempre e eu dirigindo eles, né? Foi um período bem gostoso da nossa vida, né? Então essa é a brincadeira, pique-esconde no escuro. A segunda pergunta é alguma brincadeira que você brincava quando criança. Quando eu era criança, na casa da minha avó, Candinha, a gente brincava numa árvore muito antiga que tem lá até hoje, né? A casa da minha avó não existe mais, se perdeu, né? Por muitos motivos, né? Uma família que não é unida, os bens da família se perdem, né? Então, eu brinquei muito, muito mesmo numa árvore gigantesca que tem lá no quintal da frente da casa da minha avó. E eu brincava de panelinha e fazia comidinha de laminha, essas coisas, e eu amava, tá? Eu amava. Então, brinquei muitos anos ali de panelinha na árvore, na casa da minha avó Candinha. E eu gostava demais, isso ficou gravado na minha memória. Terceira pergunta, quando você estudava, era como em sala de aula? Gente, eu tô falando de um primórdio quando eu era criança, né? Antes dos 10 anos de idade. Porque depois dos 10 anos de idade, eu fui estudar no colégio interno. A minha família me colocou no colégio interno, né? Então eu tô falando de antes, com 7, 8, 9 anos. Eu estudei na escolinha da roça lá da Piedade. E lá na escolinha, na sala de aula, me colocaram um apelido. Eu tinha um apelido de prosa. Porque sempre muito falante, eu tinha resposta para tudo. Então, na sala de aula, eu sofri muito bullying por causa disso, né? Eles me chamavam de prosa e no recreio eles zoavam com esse negócio de prosa. Até que eu descobri que se eu não ligasse, eles iriam parar. E aí, eles pararam porque eu não dei a menor confiança para eles e eles pararam. Mas doeu, tá? Desenhe e mostre a sua casa dos sonhos. Gente, Jesus me deu a minha casa dos sonhos, tá? E eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, tá bom? Do jeito que eu sonhei, do jeitinho que eu sonhei. E nós vamos melhorar ela ainda mais, em breve. Eu vou deixar aqui pra vocês. Quinta pergunta. Você sempre ajudou sua mãe com as tarefas de casa? Olha, como eu eu morei na casa com os meus avós até uns 8, 9 anos, e depois disso eu fui para o colégio interno, esse período da minha infância, eu não fiquei com a minha mãe, né?
Agora, depois que eu saí do colégio interno, que eu passei a ficar com a minha mãe, foi um curto período de tempo, eu sempre ajudei a minha mãe nas tarefas. Eu gostava muito de encerar o chão, lavar as panelas no rio, arear as panelas no rio. Eu sempre fiz essas tarefas com muita alegria no coração. Sim, eu ajudei minha mãe. 6. Alguma frase que você ouve ou já ouviu e que tem muito fundamento e levou para a tua vida? A única frase que eu escutei e que levei para a vida e que está até hoje comigo é: Jesus te ama. Quando eu ouvi Jesus te ama, eu entendi que era de verdade, que ele me amava de verdade, e eu aceitei a ele. Estou até hoje nos caminhos do Senhor, né? Então, essa era a frase que eu achava mais difícil de entender, e depois que eu compreendi, eu fui para os braços do Senhor Jesus e nunca mais saí. Nunca me desviei da presença do Senhor. Número 7. Nos conte a sua cor preferida. Ah, meus amores, esse daí é muito difícil, porque eu sou uma pessoa multicolorida. Eu amo todas as cores. Eu gosto de jardim, gosto de cores azul, amarelo, vermelho, rosa. Todas as cores eu amo. Então é difícil para mim uma cor preferida. Eu gosto de todas, todas mesmo. E gosto de colorido, de estampado, colorido. Gosto, amo. Gosto de todas as cores. Número 8. Agora a sua fruta preferida. A minha fruta preferida, todo mundo sabe, meu esposo sabe, todo mundo sabe, é a fruta do conde. Eu amo. Faz um tempão que eu não como fruta do conde. Mas aqui em casa agora tem um pezinho plantado que a minha vizinha me deu uma mudinha e nós plantamos aqui no sítio um pé de fruta do conde. Eu amo. Número 9. Relembre um pouco da sua infância. Imagine o caminho de volta indo da escola para casa. Tinha algum pé de fruta? Tu comia? Então, no período que eu fiquei em Veracruz na casa dos meus avós, eu estudava na Piedade. E não tinha ônibus escolar, então a gente ia a pé para a escola. E o trajeto para a escola dá mais ou menos assim uns 3 a 4 quilômetros até a escola. E nós íamos a pé. E eu sempre estava atrasada, meio atrasada, então eu ia sempre, e eu me lembro muito bem que eu ia trocando pés para andar bem depressa. Não sei se vocês sabem aquele jeitinho de andar, trocando os pés. Eu ia sempre assim. E uma vez eu me deparei com uma cobra muito gigante no meio da rua, e eu pulei por ela, não vi, e depois que eu pulei por ela, que eu acho que eu toquei nela, que ela se moveu, eu percebi que eu tinha pulado por uma cobra, né? E nesse trajeto da casa da minha mãe até a Piedade, a única frutinha que que tinha na rua, né, é essa frutinha que tem aqui em casa, que a gente chama de guavira, mamãe. Essa frutinha que tem aqui em casa, que tem esse monte aí. Esqueci o nome. Araçá. 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 Tinha araçá no trajeto da casa da minha avó até a escola, e era a frutinha que a gente comia. Poeirada, mas as crianças não estavam nem aí, né? Se encontrasse um pé de araçá, comia. Número 10. O que te marca muito a infância? A minha infância foi marcada aos 9 anos, quando meu avô Celso faleceu. Eu estava na casa dos meus avós, Cândida e Daniel, e veio alguém dar uma notícia. E naquele dia eu não fui para a escola, eu tinha 9 anos de idade, e o meu avô Celso faleceu. E eu tinha muito amor por ele, amor de verdade, que eu acho que eu nunca senti por alguém da minha família um amor tão grande igual eu tinha pelo meu avô Celso. E eu fui atropelada, né, quando eu tinha 7 anos, e meu avô Celso cuidou de mim, e aquilo ficou muito marcado. Eu amava meu avô Celso. Se eu encontrar uma fotinha dele, eu vou deixar aqui para vocês, tá? E ele faleceu quando eu tinha 9 anos. E foi, acho que o primeiro velório que eu fui, e eu fiquei muito triste e me marcou até hoje. Uma travessura da infância, uma da escola e uma de casa. Bom, a travessura de casa é que eu morava na casa da minha avó Candinha, e tem rio, passa um rio lindo, maravilhoso, já filmei aqui pra vocês, atrás lá da casa da minha avó Candinha. E a minha mãe mora lá, né? Então eu sempre fugia pra tomar banho de rio, sozinha. E era uma tarefa assim meio perigosa,
Porque vocês sabem, né? Hoje a gente enxerga tudo quanto é bicho que aparece. Mas parece que criança não enxerga, né, os bichos. Só enxerga a diversão, né? E eu fugia da casa da minha avó Candinha sempre que eu podia pra tomar banho de rio sozinha. Depois eu voltava com a maior cara de pau, porque eu tinha ido tomar banho sozinha. Agora, uma travessura da escola, não tenho. Eu não acho que eu não tenho nenhum tipo de travessura da escola. Tem uma do colégio interno, mas não foi uma travessura. Eles esconderam a minha agenda no balanço. E eu acordei, procurei a minha agenda, não achei e desci para pegar a minha agenda no balanço. Só que já era tarde da noite, os cachorros do colégio interno estavam soltos. E eu tomei um susto muito grande que me marcou até hoje, porque eu pensei que aqueles cachorros iam me devorar. E eu peguei a minha agendinha, saí correndo, entendi como se fosse, o coração palpitou como se fosse uma travessura, mas foi muito sério e foi muito triste e me marcou. Tive medo mesmo de morrer. Número 12, uma história com a vovó ou com os vovôs? Ah, agora é meu momento, né? Meu avô Daniel tinha um cavalo baio maravilhoso e ele selava aquele cavalo baio dele e sempre me chamava, né? E eu ia na garupa dele pros cultos e chamava Sereno o cavalo do meu avô. E eu ia com ele na garupa dele para os cultos pelas montanhas. Se você pegar aí o mapa e ver a cidade de Veracruz, aqui em Miguel Pereira, você vai ver as montanhas. Então nós íamos para as couves, no culto, para as pedras, e eu ia na garupa do meu avô a cavalo. E isso é sensacional. Gravado na minha mente até hoje, o cavalo sereno do meu avô. E uma história com a minha avó é o seguinte, minha avó Candinha, sempre fez muito doce de leite para vender. Ela foi a primeira mulher a ter geladeira, né? E ela fazia o docinho de leite, colocava na geladeirinha dela que ela comprou com o dinheiro de doce de leite. Então, ela botava o doce de leite na geladeira. E eu amava o doce de leite dela. Só que ela contava os vidros certinho porque ela vendia aquele doce de leite. E eu uma vez peguei o doce de leite, abri a tampa, tirei o doce de leite, pus no copo, botei o doce de leite defasado de doce de leite de novo na geladeira e fui comer escondidinha lá atrás no galinheiro. E isso é gravado, né, na minha mente. A minha avó não brigou comigo, ela ficou de boa e ela fez mais doce ainda e ficou tudo bem, em nome de Jesus. E eu achei aquilo uma travessura e achei muito gostoso a minha avó não ter brigado comigo, sendo que ela já tinha brigado com outros netos que tinham roubado o doce de leite dela. Se tiver algum neto da minha avó vendo aí, ela sabia que vocês roubavam o doce de leite dela, tá? Agora uma história da infância ou algum fato muito marcante. Fato muito marcante da minha infância foi que, aos 9 anos de idade, eles decidiram me colocar no colégio interno. Criança não entende isso, né, gente? Que é pra estudar direito ou ter lugar pra ficar. Criança não entende essas coisas. Eu sei que eu fui para colégio interno aos 8 anos e pouco, mais ou menos. E eu fiquei lá por um tempo e a experiência não foi boa. Eu não gostei. Está marcado na minha vida até hoje eu ter estudado em colégio interno. Foi uma determinação judicial, né? O juiz determinou que o meu pai e a minha mãe me colocassem no colégio interno, porque eles brigavam judicialmente por pensão alimentícia, essas coisas, um monte de coisa. Então, eu fui parar no colégio interno. Mas não gostei da experiência, ficou gravado na minha mente até hoje. E não coloque seus filhos em colégio interno. É isso que eu deixo. Número 13, conte uma comidinha que você lembra. Não precisa narrar a receita, é só falar o nome. Eu lembro da minha avó, o bolinho de chuva. Bolinho de chuva da minha avó Candinha. Ela fazia bolinho de chuva e a gente tomava com café com leite. E eu amava. Uma receita da minha mãe, gravada na minha mente. Croquete de camarão. Com aquele rabinho do camarão pro lado de fora. Camarão empanado. Uma delícia. Uma receita de pai. Não fui criada com meu pai. Uma receita de tia. Também não fui criada com tias.
14. Tu conta histórias para teus filhos? Gente, eu tenho 5 filhos. Todos já estão adultos e morando longe de mim, né? E quero deixar registrado aqui, filhos, eu amo vocês. Vem pra cá. A minha vida com meus filhos sempre foi de muita história. História que a gente viveu, história que eu contava, história que eles me contavam, das vivências deles na escola, na vidinha deles. Mas tinha sempre aquele momento que a gente sentava para contar a história mesmo de verdade, né? E aí a gente falava das coisas da vida, das coisas dos ensinamentos da vida, mas nunca histórias assim de fábulas, nunca. Sempre lidando com a verdade e explicando as coisas na verdade, da melhor maneira possível para que as crianças entendessem a nossa realidade, que era de muita pobreza, de muita tristeza, de muita pobreza mesmo. Porque nós não tínhamos as coisas que nós gostaríamos, né? Então eu tinha que sempre estar explicando para eles essas coisas. Depois que eu fiquei com meu esposo, foi que a gente começou a ter comida com fartura e todas as coisas com fartura. Então aí sim, aí as coisas melhoraram. Número 15. O que os seus filhos dizem das histórias, né? O que eles dizem? Os meus filhos são pessoas abertas a todo tipo de entendimento. Os meus filhos são pessoas que sabem conversar, sabem dialogar muito melhor do que eu, sabem falar sobre o que eles estão sentindo muito melhor do que eu. E os meus filhos, eles são pessoas boas, que é isso que é o mais importante, né? Gente que não atrapalha a vida de ninguém. Todo mundo tem seus problemas, mas os meus filhos são pessoas maravilhosas. E eles falam que eu fui uma ótima mãe. Eles falam pra mim que eu fui uma ótima mãe. Mesmo às vezes eles estando longe, eles falam que eu fui uma ótima mãe. Então tá tudo certo. Relate algo muito importante que tenho saudade. Eu tenho saudade dos meus filhos todos aqui no sítio comigo. Eu tenho saudade de poder olhar para a caminha deles e saber que eles estão dormindo, todos juntos. Eu tenho saudade de poder controlar eles perto de mim, para que eles não se machuquem, não caiam, não sofram acidentes. Essa é a minha saudade. A minha saudade é ter os meus filhos hoje comigo, todos juntos. Que eu sei que vai ser algo meio difícil, porque eu já tenho 11 netos, né? E administrar isso tudo para eles, cada um tem seus filhos, e administrar isso tudo para eles não deve ser muito fácil. A viagem é longa e aqui o lugar é pequeno, né? Mas eu creio que um dia Deus pode realizar esse sonho. Essa foi a tag que eu estou gravando com as meninas. Eu vou deixar o nome das meninas aqui para vocês e vou narrar aqui o nome delas, tá bom? Beijo no seu coração, muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e seus projetos e os seus planos sejam abençoados em nome de Jesus. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the